Esse é o nosso final de semana de aniversário e a gente está aqui na ocasião aqui de celebrar a Deus, não é, por mais um ano que Ele nos tem dado a nós como igreja. E nós vamos fazer um minuto devocional nessa manhã, dentro de um versículo bem famoso, bem conhecido, que é esse, que a gente tanto menciona, que é esse que a gente canta, por exemplo, cantamos nesse louvor que a gente mencionou aqui agora, né? E que é o texto aí de Romanos 11:36, tão conhecido e muitas vezes usado pela gente, e um versículo realmente muito produtivo para as nossas vidas. Ele vai dizer assim para a gente, não é? Paulo dizendo ali, enquanto ele vai escrevendo, ele vai apresentando ali a sua fala, a sua carta aos crentes ali de Roma, daquela igreja a quem ele escreve. Ele diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. É o que Paulo escreve. Nós usamos muito esse versículo para muitos momentos, e ele é muito útil, porque ele tem uma mensagem totalmente profunda. Então é algo do qual realmente nos abençoa. Mas algo importante a ser lembrado aqui é exatamente o momento envolto na onde esse versículo está e por que ele ali está. Quando a gente olha a carta de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, ela poderia ser dividida em duas partes. Uma primeira parte que começa ali do capítulo 1 e vai até o capítulo 11, e o 36 aí é o último versículo do capítulo 11, e uma outra parte mais prática, que começa a partir do capítulo 12 e vai até o 16. Uma primeira parte mais doutrinária, da qual Paulo ele vai fazer ali todo um mergulho teológico para falar sobre a obra de Deus pela humanidade, com a humanidade, e uma parte de igreja mais prática que começa a partir do capítulo 12 e vai até o 16. Então esse versículo, ele é uma finalização de Paulo após ele abordar toda a parte doutrinária. Porque Paulo, ele é aquele judeu que viveu o judaísmo no nível mais intenso, profundo, mas depois de ter vivido tudo isso, Jesus vai lá no caminho de Damasco, o arrebata, o convoca ele para ele atualizar o software, para dizer assim: olha, mas eu estou te levantando, estou te chamando para você deixar de ser um perseguidor dos crentes, mas para que você agora seja um apóstolo, alguém que vai levar a palavra, alguém que vai alcançar pessoas e não judeus. Você vai alcançar os gentios agora. Você vai ser o apóstolo que vai alcançar aqueles que de momento ninguém quer alcançar, ninguém olha por eles, ninguém está interessado por eles. E é por isso que Paulo ele vai falar sobre toda a obra de Deus nessa primeira parte aí do livro de Romanos, e ele fala ali sobre toda a obra que teve a ver num primeiro momento com os judeus lá no Antigo Testamento, mas que depois vai evoluir em alcançar os gentios também. E Paulo, que era, vamos dizer assim, um doutor no judaísmo, agora entendendo esse novo momento que por meio de Cristo veio para aqueles que não eram judeus, ou seja, para os gentios, Paulo termina toda essa viagem de conhecimento e quando ele chega, é como se ele, que está escrevendo para aquele pessoal, ele está vislumbrado pelas próprias palavras que ele escreveu, em dizer assim: meus irmãos, olha só como é grande tudo isso, não é? Porque Paulo não estava escrevendo algo dele mesmo, não era um texto autoral, Paulo tinha consciência disso, não era algo autoral dele, a fonte pura, o Paulo para aqueles crentes, mas ele estava escrevendo palavras, ele já estava trazendo algo da parte puramente de Deus, dizendo: olha como a obra de Deus começou lá atrás, começou pelos patriarcas, foi por toda a história de Deus com Israel, o seu povo, e depois isso vai alcançar os gentios. E quando Paulo termina, Paulo está num estado meio que de êxtase, e dizer assim: olha como tudo isso é maravilhoso, olha como tudo isso é grandioso, esse Deus que começa uma história com o povo, mas depois essa história ela vai para um outro nível, para um outro patamar, para uma outra fase.
E é uma fase que agora ela é fantástica, ela é poderosa, ela é grandiosa, e somos nós os que estamos aqui. E é por causa disso que Paulo, em meio a essa emoção, eu diria assim, ele vai dizer assim, e aí uns versículos anteriores, né? Ó, quão maravilhosos e insondáveis são os caminhos da parte de Deus, quão inimagináveis são os seus decretos, os seus caminhos, o trajeto pelo qual ele escreve e faz todas as coisas. Paulo está se maravilhando de tudo aquilo que ele expôs, e ele está tendo a oportunidade de se maravilhar junto, porque é como se ele estivesse discursando aqueles crentes, mas ele estava na cadeira sentado com os crentes, ouvindo tudo aquilo também. E é por isso que ele se permite estar maravilhado, se permite estar encantado com tudo aquilo que ele ouve. Ele fala assim: olha, gente, vocês percebem como tudo isso é grande? Vocês percebem como nosso Deus, ele é grandioso e faz algo tão poderoso assim? E é assim que a gente tem todo esse conteúdo aí, que a gente vê aí nesse texto aí, não é? Abrindo lá, eu vou até abrir aqui, não estava no script, mas começa lá no 33, esse momento todo do qual Paulo está vivendo com o povo de Deus ali, a quem ele escreve. Ele diz assim, depois ele escrever todo o seu compêndio, vamos dizer assim, doutrinário, ele vai dizer assim: ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Ele reconhecendo assim, gente, tem tudo a ver com Deus. Deus é o grande autor dessa história que eu contei para vocês. Deus, ele é o grande autor dessa história, ao qual eu contei para mim também, na medida em que eu estou me maravilhando aqui com vocês a respeito disso tudo. E aí que a gente vem nesse versículo do qual Paulo diz, olha, tudo isso tem a ver com o próprio Deus, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esse texto, ele é escrito, ele é formatado no momento, ele é dito por Paulo no momento em que Paulo está se encantando com Deus, a sua obra e a sua manifestação. E nós que estamos aqui vivendo um final de semana de aniversário, nós podemos viver isso também, não podemos? De pensar assim, é o nosso Deus, tudo vem dele, 49 anos de história, de trajetória, tudo vem dele, porque é uma história feita por crentes que tiveram as suas vidas transformadas. A história de uma igreja local começa na vida de crentes transformados que vêm, se juntam e começam a viver uma história em comum. Tudo, a fonte originária, tudo vem dele. Mas depois de vir dele, depois de começar por meio dele, lá em 1975, anos vão acontecendo, e na medida que esses anos acontecem, é por meio de Deus também. Porque os crentes que foram transformados, eles não produzem algo das suas próprias mãos, eles não estão fazendo aqui, vamos fazer uma igreja, é um grêmio, é um conjunto aqui, um agrupamento social, e essas pessoas vão produzir conteúdos, elas vão provocar ideias, elas vão estabelecer uma direção que elas acham viável. Não, tudo tem a ver com Deus que começou essa história, então tudo é por meio dele também, é por ele que acontece. E tudo tem um objetivo, no final das contas, não é para a gente, não é para alguns, não é para eles, não é para aqueles, mas tudo é para ele também, é para ele são todas as coisas. Quando nós olhamos a nós nesse final de semana de aniversário, nós devemos pensar sobre dele que começou tudo isso, por meio dele que tudo acontece, e para ele tudo deve convergir. Quando a gente pensa nesse convergir, tem a ver com hoje, mas tem a ver com o futuro também. Tem a ver com o que nós experimentamos no agora, mas tem a ver com os novos anos que a gente vai produzir em cima daquilo que Deus tem nos permitido viver também. Então esse é um texto muito profundo e deve nos conscientizar, deve nos estabelecer para muitas, eu diria que todas as coisas que a gente vive na vida, não é? Paulo, ele registra esse texto quando ele está vislumbrado com a obra de Deus, com aquilo que Deus faz, com aquilo que Deus fez. E nós, vivendo aqui nosso aniversário de 49 anos, nós podemos nos valer desse texto para viver o mesmo tipo de emoção.
de se maravilhar com Deus que chama perdidos, de um Deus que reúne crentes para começar a história de uma igreja local. É só mais uma igreja. Quantas histórias, quantas igrejas Deus já iniciou, não é verdade? Mas depois de começar essas histórias, Deus capacita esses crentes a continuarem, a poderem continuar essa história. Meus irmãos, e a partir disso, olhando para o foco certo, com a finalidade sempre no Senhor, sempre olhando para Cristo. E aí essa história é uma história exitosa, ela é uma história, nas palavras humanas que a gente gosta de dizer, ela é uma história de sucesso, porque ela tem o começo certo, ela acontece do jeito certo e ela vai para a finalidade certa. Isso é importantíssimo para todos nós, porque todas as vezes que a gente sair disso, a gente vai, em meio a uma história bem-sucedida, causar momentos não tão bem-sucedidos. Todas as vezes que a gente achar que foi o nosso dedo, todas as vezes que a gente achar que foi a gente, todas as vezes que a gente pensar em alguém e falar assim, foi por causa dele, ou foi por causa deles, ou é por causa deles que agora, ou será por causa daqueles que no futuro será, todas as vezes que a gente projetar isso para o homem, essa história ela vai destoar da direção certa que ela deve ter. Porque é uma história que deve ter única e exclusivamente a ver, pura e simplesmente, com a pessoa do nosso Deus. É Ele que faz essa obra por completo, meus irmãos. E esse versículo, na ocasião de celebrar um aniversário, deve estar muito vívido para nós, não é? Ele tem a ver com reconhecimento, porque é de lá que tudo começou, você reconhece, e uma vez que você reconhece, você agradece, porque Ele fez surgir tudo isso. Ele fez surgir a igreja, Ele fez surgir crentes comprometidos com esse trabalho. Também passa por uma constatação que é por meio dele que continua. Porque todas as vezes que a gente dá um jeito de entrar no meio e achar que é por causa da gente que continua, a história dá uma comprometida, e não é o jeito certo de ser. E graças a Deus que pelas misericórdias de Deus, quando eu ajo assim, quando você, meu irmão, age assim, Deus vem na plena sabedoria dele, Ele usa o Espírito Santo dele para nos mostrar que, olha, não é por causa de vocês, é por causa do Pai, é por causa dele, o autor da história. Não é? Essa constatação ela é real, e tudo isso visando uma finalidade só, que é a pessoa do nosso Deus, por meio de Cristo, para Ele são todas as coisas. Então que assim a gente viva a ocasião esse aniversário, tá? Em lembrar que tudo começou com o nosso Deus, tudo é por meio dele e tudo é para Ele, não é? Como nós cantamos aqui, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, veio dele, é para ele, e é por isso que toda a glória é devida a ele. Amém? Que Deus assim nos abençoe e nos mantenha vivos nessa consciência.